E hoje a gente vai falar aqui sobre temas como jurídica de terrenos. Cada due diligence é um desafio diferente, porque você não sabe com o que você vai lidar, você acaba se deparando com infinitas situações que, se passar despercebido lá na frente, pode gerar algum tipo de impacto na transação imobiliária. Assim, a advocacia é feita disso, né? É feita de desafio e problema diários para serem resolvidos. Etapas da incorporação. Evidente que hoje criou-se uma cultura, inclusive em função da legislação. A Lei 13.097, ela traz hoje a possibilidade de dispensar as certidões. Isso não é saudável para nenhum negócio. Tem que se levar em consideração também o seguinte: quanto tempo eu vou demorar para resolver esse problema? Será que isso cabe dentro do meu planejamento? Início, meio e fim. Olha, eu quero comprar agora, lançar em tal data, estar com tudo vendido a tal data. E às vezes um problema jurídico, por menor que seja, ele pode comprometer todo esse planejamento. Então é essa experiência que tem que entrar na conta. Riscos do nosso negócio. Porque aquela loja, em determinado momento, transitou algum recurso de lavagem de dinheiro. Então, ou seja, ela não foi diligente, recebeu ali dinheiro de qualquer pessoa, não viu com quem estava negociando, e isso acabou, de certa forma, travando o patrimônio. É o que pode acontecer com a incorporadora. Isso pode acontecer. Então, ela precisa também avaliar com quem ela está negociando. Não é só receber o dinheiro. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber ele aqui, que é advogado, especialista em direito imobiliário e tributário, atua com due diligence imobiliária e é especialista em compliance com certificação internacional e no INSPER. E ele é proprietário da Agenor Cansado Advocacia Especializada, que tem 8 anos de atuação no segmento. Então seja muito bem-vindo, meu amigo Agenor. Muito obrigado, Mané. É uma satisfação estar aqui falando para você e para um público tão seleto e interessado na incorporação imobiliária. Para mim é uma imensa satisfação. Show de bola. E hoje a gente vai falar aqui sobre temas como jurídica de terrenos, etapas da incorporação, riscos do nosso negócio, preço fechado versus cooperativas, que é uma polêmica que a gente tem que tratar aqui também. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse também das suas redes sociais, você que hoje tem uma atuação aí... Uma atuação embrionária. Embrionária, né? Mas que já está começando bem... Estou começando agora. Eu percebi que rede social, antigamente a gente fazia aquela... Só uma coisa muito pessoal, né? E percebi que rede social demorei a perceber, você pode crescer profissionalmente, e tenho feito um trabalho voltado a levar um conhecimento mais para as pessoas não interessadas no direito, assim, os advogados, os juízes, mas para as pessoas do senso comum, trazendo isso de uma forma mais divertida, mais alegre, mais descontraída, para que a pessoa possa absorver, né? Bom, Manuel, qual que é o seu Instagram? Agenor Cancado. Agenor Cancado. Porque o cedilha não dá para escrever, né? Bom, Manuel, eu já tenho 8 anos de atuação como advogado. Hoje sou um apaixonado pela parte imobiliária, né? Venho aí de uma matriz tributária e, consequentemente, nós fomos estudando e desenvolvendo essa parte de due diligence, análise de risco imobiliário, que é uma área fascinante, né? Uma área que todos precisam. Eu tenho trabalhado bem isso junto a grandes incorporadoras e também para pessoas físicas que querem adquirir áreas, terrenos, enfim, porque é um serviço prévio, né? Uma diligência prévia que precisa ser feita por todo mundo que vai comprar um imóvel, porque existem uma série de riscos ocultos em toda a operação imobiliária, riscos jurídicos ocultos. E quando a pessoa não faz uma diligência prévia, ela, querendo ou não, fica de certa forma exposta. E me apaixonei e estou especializado nessa área e hoje atuando no mercado imobiliário. E quais foram os maiores desafios que você já enfrentou aí ao longo dessa carreira? Então, cada due diligence é um desafio diferente, porque você não sabe com o que você vai lidar. Na medida que você vai aprofundando, especialmente quando a aquisição de terrenos de pessoas jurídicas que envolvem grupos econômicos e muitos sócios, você acaba se deparando com infinitas situações que, se passar despercebido lá na frente, pode gerar algum tipo de impacto na transação imobiliária e vir eventualmente a prejudicar aí o projeto de incorporação, enfim. Então, assim, cada dia é um novo desafio. Eu não digo que tem o maior. Eu estou com um gigante agora, que nós estamos fazendo a due diligence de uma área grande, um terreno urbano, que só de indisponibilidade são 22 páginas da matrícula. É um grupo empresarial em nível nacional,
que tem uma série de processos fiscais e trabalhistas, e isso tudo recai sobre os imóveis que eles têm. Então aí você tem que aprofundar no balanço da empresa, você tem que avaliar se ela tem patrimônio suficiente para saldar essas dívidas, para que você não possa vir, para que a incorporadora que está adquirindo aquele terreno não tenha um problema lá na frente, né? Então o desafio é diário e assim, a advocacia é feita disso, né? É feita de desafio e problemas diários para serem resolvidos. E análise de risco, analisar todos os análise pontos de risco, eu consegui unir o direito com o compliance, né? O compliance também é uma área que eu tenho uma atuação forte, e eu trago uma roupagem um pouco diferente para a due diligence, classificando o risco daquela operação para o incorporador ou para a pessoa física. Então, eu sempre aponto, olha, é um risco grave, é um risco alto, um risco crítico, um risco mais ou menos, você pode seguir, olha, não recomendo que você siga. É lógico que a decisão, o impacto comercial disso, comercial que eu digo assim, a decisão final sempre é do incorporador. Às vezes até a tomada desse risco é interessante para o negócio dele, mas ele tem que estar ciente de onde é que ele está metendo o pé, né? Isso claro. Aí que é a nossa maior, que é o papel do advogado que trabalha com esse tipo de análise de risco. Agora, Agenor, quais são os principais aspectos legais que um incorporador tem que se atentar na hora de iniciar um projeto? Nessa fase inicial mesmo, de preparar o negócio, fazer a aquisição do terreno, quais são os principais pontos que você alerta? Então, Manuel, é evidente que hoje criou-se uma cultura, inclusive em função da legislação. A Lei 13.097, ela traz hoje a possibilidade de dispensar as certidões. Você bem deve saber disso, porque você trabalha com incorporação imobiliária e transações imobiliárias diretamente. E isso não é saudável para nenhum negócio. Então, o incorporador, especialmente, que é tratado como uma pessoa jurídica que entende do mercado, eventualmente, se tiver algum problema jurídico com o vendedor, ele não vai poder, em nível de tribunal, alegar que ele estava de boa fé, como uma pessoa física que compra um terreno completamente desprovida de informações jurídicas. Nós não podemos falar que o incorporador tem essa falta de conhecimento. Então, o primeiro ponto é analisar todo o grupo econômico que está envolvido naquela operação. Se a gente for falar de uma incorporação imobiliária dentro da cidade, geralmente são 4, 5, 6 lotes, no mínimo, né? E geralmente você vai ter aí processos de inventário que geralmente demoram, você vai ter cônjuges, você pode se deparar com execuções fiscais, processos trabalhistas. Então o incorporador tem que avaliar muito bem esse risco, extraindo todas as certidões, analisando processo por processo e a possibilidade que isso possa vir a atingir a incorporação lá na frente. Muita gente tem a falta de conhecimento, mas, por exemplo, se você comprar um terreno e eventualmente o vendedor tiver dívidas tributárias parceladas ou dívidas tributárias em aberto, isso aí, se a dívida tributária parcelada, se o parcelamento for descumprido, isso aí pode ser fraude de execução lá na frente. Se já tiver uma dívida inscrita, já é considerado como presunção de fraude de execução. Então isso, querendo ou não, expõe o incorporador, expõe quem está comprando um terreno. Então é muito importante que ele faça essa diligência prévia, e não só a jurídica, mas também a urbanística, porque a gente sabe que no âmbito do município, não só o município de Goiânia, existe uma burocracia de aprovação de projeto, requisitos urbanísticos, então tem que se atentar muito para isso. Só antes da gente ir para o urbanístico e os outros aspectos legais aí também, você comentou sobre fraude à execução. Só explica de uma maneira mais clara. Eu sei que você é um mestre em traduzir a linguagem do jurídico para o senso comum. Você tem feito isso muito bem nas redes sociais, eu tenho acompanhado. Traduz isso para quem ainda não está habituado com esse tipo de operação, de profundidade de análise imobiliária. O que é fraude à execução e como que isso pode incorrer num risco do negócio? Nós temos aí, e aí eu estou falando de fraude à execução fiscal, não a fraude à execução civil, são coisas distintas. A fraude à execução fiscal, ela está disciplinada lá no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que diz que após a inscrição em dívida ativa, a alienação de bens é tida como fraude à execução. Então, suponhamos que eu compro um imóvel seu e você tem uma dívida tributária em aberto. Bom, você dispensou a certidão, isso vai estar lá na escritura pública, né? Não, dispensou a certidão por quê? Às vezes o corretor fala, olha, pode dispensar, isso não precisa não, isso é besteira.
E eu tenho visto muito essa prática, tanto que na due diligence, a primeira coisa que a gente vivenciei isso agora recentemente, tá numa transação imobiliária, o corretor comentando comigo. Não, pode dispensar porque a lei não pode, porque a lei não. Aí eu falei, não, beleza, mas nós vamos retirar mesmo assim. Exatamente, porque o que acontece? No caso especialmente de execução fiscal e fraude fiscal, isso está disciplinado lá no artigo 185 do CTN. Então, quer dizer, eu defendo um caso, Manuel, que a pessoa comprou uma fazenda em 2002. Está perdendo ela agora por causa de uma alegação de fraude de execução da fazenda em virtude do descumprimento de um parcelamento do vendedor. Era uma dívida tributária alta, de aproximadamente 6 milhões de reais, ele descumpriu o parcelamento. Está na escritura pública. Certidão positiva com efeito negativo. Isso indica que tem um parcelamento. Diligentemente, o que a gente faz enquanto advogado numa diligência dessa? Opa! Traz aqui o extrato da PGFN, deixa eu ver o tamanho dessa dívida. É a primeira coisa que tem que ser feita. Então, quando você vê que um vendedor, um terreneiro não tem certidão fiscal, ou ele tem uma positiva com efeito negativo, você tem que buscar saber o tamanho da dívida. Claro. E ver se ele tem. Por quê? O parágrafo único do mesmo artigo 185 do CTN ressalva que não é tido como fraude de execução se o vendedor reservou bens e rendas suficientes para garantir o pagamento da dívida. Então você tem que avaliar a dívida versus patrimônio. Se ele tem patrimônio para garantir a dívida que está inscrita, você pode comprar. Você pode fazer a aquisição. Agora, se ele só tiver aquele bem e tiver caindo em insolvência, eventualmente a fazenda pode vir e pedir a decretação de fraude de execução em um processo de execução fiscal. Então, para nós, isso é um ponto mais delicado de toda due diligence. Isso, inclusive, em virtude da alteração da legislação, da dispensa de certidão, da presunção de boa-fé, né? Para nós, esse é um ponto mais delicado, não que os outros não sejam importantes, tá? Agora, nessa análise de proprietários, sócios e antecessores, a que nível que isso tem ido hoje? Qual que é a exigência legal? Então, na verdade... Eu falo de tempo, né? Quantos anos? 20 anos? 10 anos? Então, eu gosto de trabalhar com 15 anos, que é o tempo do uso campeão. É o tempo do uso campeão extraordinária. Então, se não aconteceu nada dentro do período de 15 anos, se não tem uma ação de uso campeão, se não tem alguma coisa assim, já é tempo suficiente para você avaliar. Então, quando Mas você... não tem uma definição legal de qual que é esse prazo? Isso aí é um porque critério... eu vejo, já trabalhei com 20, já trabalhei com 10, vejo empresas trabalhando com 10, outras com 20. Mas ainda que, no caso de execução fiscal, ainda que em alienações sucessivas, a cadeia não se rompe. Então, se o antecessor que vendeu um imóvel há 10 anos atrás, vendeu ele em fraude de execução com dívida inscrita, isso aí pode atingir o atual comprador. Mas assim, se transcorreram-se 15 anos e não existe nenhum tipo de execução fiscal ajuizada contra o antecessor e contra o atual vendedor, então você pode ficar mais tranquilo, né? Isso acontece muito, o risco é sempre maior quando se adquire de pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica vive de parcela quita, sempre tem um parcelamento, sempre tem um imposto em aberto. Muita transação, muita transação, coisa. Então o risco é bem maior. Tá? Geralmente de pessoas físicas, as dívidas tributárias que se encontram é de imposto de renda, né? E propriamente do imóvel, de IPTU, são coisas via de regra pequenas quando você não está tratando de um proprietário de um grupo econômico grande, né? Agora, voltando aqui, você estava falando sobre o aspecto urbanístico, aí saiu desse aspecto jurídico, o urbanístico, quais são os pontos? Então, aí você tem que ver se é possível toda a questão de possibilidade de incorporação, todas as questões ambientais, as definições legais de acordo com o plano diretor, tudo isso precisa ser avaliado previamente, porque às vezes você compra um terreno e chega lá na hora de fazer a aprovação, você não vai ter aprovação e aquela área não está dentro do plano diretor e não atende os requisitos urbanísticos para poder incorporar de acordo com o VGV que o incorporador está pensando, então você jogou dinheiro fora. Sim. Então isso aí tem que ser previamente analisado. As grandes incorporadoras, logicamente, fazem e tem pessoas especializadas especialmente nessa parte técnica, né? O plano diretor ele é uma legislação muito minuciosa, muito delicada, e via de regra os advogados precisam ter de arquiteto, porque a gente sabe que é delicado mexer com isso. Tá. Indo para incorporação como um todo, né? Da parte jurídica, quais que são de forma macro mesmo, quais são as etapas que o jurídico se envolve nesse processo da incorporação? Ele acaba se envolvendo
todos os processos, né? Então vamos lá. Você começa primeiro com o instrumento de permuta, né? O instrumento ali, a promessa de compra e venda, ou a permuta com torna, permuta sem torna, que é o contrato preliminar. Vou te falar aí basicamente das fases. Aí você tem a due diligence, aí você tem escritura pública, aí você entra na fase de obra, mas enquanto você está na fase de obra, depois que existe o registro da incorporação, aí a comercialização, aí você tem os contratos de compra e venda com os promitentes compradores. Aí lá depois vem distrato. Então, enfim, então o jurídico acaba se envolvendo na cadeia inteira, né? Relação com o cliente também, né? De repente um contencioso. Exatamente. Aí você tem escritórios especializados nessa questão de recuperação de crédito, né? Os distratos, enfim. Mas o jurídico está envolvido em toda a cadeia da incorporação. O nosso escritório mesmo fica mais na pontinha ali, que é a parte da análise de risco. Tá, e nesse âmbito da análise de risco, você comentou sobre a questão da forma com que vocês entregam, né, como se fosse um mapa de risco mesmo da operação de uma aquisição imobiliária. Até para ajudar quem vai contratar um serviço como esse, seja lá com vocês, né, lá na Agenor Cansado ou algum outro escritório, como analisar os riscos do negócio e tomar essa decisão de vou ou não vou, porque assim é difícil você pegar um negócio zero risco. Sim, não existe. Assim, então aquele negócio limpinho, totalmente zerado e tudo, a gente ainda está em busca dele. Manuel, o que eu vejo acontecer muito na prática? Você termina um relatório hoje, mas vai escriturar a área daqui a um ano. Então nesse ano podem acontecer muitas coisas. Então nosso parecer, olha, até o presente momento não tem nada daqui para frente, porque entenda, a nossa responsabilidade é muito grande. Pra gente entregar um parecer para o incorporador e falar, olha, pode seguir com esse negócio que o risco é baixo. Não existe um parecer meu que fala, olha, risco zero, risco baixo. No direito a gente usa muito remoto, possível, mas como eu tenho aí uma formação em compliance, a gente sabe identificar e fazer já viu o mapa de calor? Né? Então a gente faz um mapa de calor. Eu uso, ali, inclusive, mas em outra frente, na frente do marketing. Então eu trouxe a questão da gestão de risco que eu apropriei do compliance para do diligence, para trazer uma linguagem mais simples. Veja só, eu estou lidando lá na ponta, via de regra, com as pessoas que estão negociando o terreno, não só com o jurídico. E para chegar para o terreneiro e falar, olha, a gente tem um problema aqui que precisa ser solucionado, ou eu preciso de tal documento, eu preciso levar uma linguagem mais acessível. Então a gente criou essa fórmula, uma fórmula mais didática de trazer o direito. É o que eu faço nas minhas redes sociais, né? Porque você fazer um relatório corrido de 25 páginas narrando processo, isso não fica interessante nem mesmo para o jurídico da empresa. Então a gente trouxe essa questão do mapa de risco, do gráfico de calor, para que as pessoas entendam em que pé que está aquela negociação ali, né? Onde é que ela pode, qual que é o grau de risco que aquilo representa. Agora, é uma decisão subjetiva da incorporadora. Sim. Né? Às vezes ela está disposta a assumir aquele risco, mas eventualmente também a gente propõe algumas medidas mitigadoras, né? E aí são infinitas, vai depender de caso a caso, vai depender do tipo alguma coisa assim, olha, você precisa pegar a anuência de tal pessoa, olha, você precisa, nós precisamos avaliar a dívida tributária, ver se ele tem patrimônio, olha, eu preciso do balanço patrimonial para ver se nesse momento está tudo certo. Então cada situação vai demandar uma medida mitigadora. Então assim, trocando em miúdos, aqueles que ainda não têm certa experiência para essa tomada de risco e tomar um risco às vezes um pouco maior do negócio, o ideal é ser o mais cauteloso possível. Sim, sempre. Escutar o direcionamento dos escritórios, se aconselhar ao máximo para poder estar o mais cercado possível ali. Sim, porque o que a gente nota? Em que pese a lei autorizar a dispensa de certidões, qualquer anotação de ação, e a anotação de ação ela é diferente de uma penhora. A penhora ela está gravando ali o bem para que ele eventualmente esteja garantindo alguma dívida. Agora, pode ter aí uma discussão acerca da propriedade do imóvel e tá lá uma anotação de ação, uma averbação, né? Não é nem um registro, é uma averbação. Olha, consta a ação número tal. Beleza, isso está lá. Só que isso trava a incorporação durante um bom tempo. E nós sabemos que resolver problemas jurídicos no Brasil
não tem nada rápido. Então, tem que se levar em consideração também o seguinte: quanto tempo eu vou demorar para resolver esse problema? Será que isso cabe dentro do meu planejamento? Porque a gente sabe que em corporação tem o planejamento. Início, meio e fim. Olha, eu quero comprar agora, lançar em tal data, estar com tudo vendido a tal data. E às vezes um problema jurídico, por menor que seja, ele pode comprometer todo esse planejamento. Então é isso, essa experiência que tem que entrar na conta. Entendeu? Tá, e quais que são os riscos mais comuns que você enfrenta aí nos projetos que você avalia, faz essa due diligence? De fato, em terrenos urbanos, tá? A gente vê muita dívida tributária nível de PTU, essas coisas, imposto de renda. Quando envolve pessoa jurídica, nós também partimos para dívidas trabalhistas, desconsideração da personalidade jurídica, as próprias dívidas tributárias, parcelamentos tributários, né? Aí você também passa para alguns problemas ambientais. Nós já nos deparamos, por exemplo, com áreas contaminadas, que inviabilizaria completamente aí a incorporação e graças a Deus a gente conseguiu identificar esse problema antes e salvar o incorporador de um problemão, porque ia comprar a área à vista, não estava nem fazendo permuta. Então, enfim, mas o mais comum são dívidas tributárias, trabalhistas, que precisam ser avaliadas profundamente. Por exemplo, a dívida trabalhista, hoje, se ela não tiver na matrícula do imóvel, ainda é discutível a questão da boa-fé, especialmente diante da nova legislação que está aí. Mas, eventualmente, pode vir uma indisponibilidade nesse intercurso entre fazer a due diligence e lavrar a escritura. Às vezes a nossa recomendação é o seguinte: lava a escritura essa semana, já tira logo essa área daqui porque tem um risco. Que o cara, a incorporadora quer isso de forma rápida, célere, é a recomendação. Que às vezes, enquanto fica lá com o antigo proprietário, ainda está exposta. Sabe? Então é muito difícil falar quais são os riscos que aparecem assim sempre, porque é sempre uma caixinha de surpresa. Sim. Você vai desenrolando o novelo e você vai descobrindo situações até muito engraçadas, né? Agora, mas nesse caso que você colocou da trabalhista, tributária, o que são as principais formas de mitigar esses riscos? Então, primeira coisa é você saber fazer uma análise pormenorizada da matrícula, tirar todas as certidões, né? É comum que as empresas só tirem certidões locais, né? Isso é um risco, porque se você está trabalhando com uma pessoa jurídica que tem filiais em outros estados, é importante você tirar. Um caso até curioso que eu vivenciei aqui para uma grande incorporadora. O terreneiro trouxe todas as certidões prontinhas, maravilhoso. Eu falei, quando é assim, pode desconfiar. Tá muito certinho. Eu dei um Google, literalmente um Google, no nome dele e descobri algumas ações no Maranhão. Quando eu fui ver, o cara estava sofrendo uma execução de mais de 8 milhões de reais no Maranhão e descobri processo em segredo de justiça em outros estados, em outro estado, na verdade, aonde já havia sido decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa dele, que ele estava vendendo. Essa empresa que teve a desconsideração da personalidade jurídica decretada é que estava vendendo para a incorporadora, é que estava fazendo a permuta. E o porquê da desconsideração da personalidade jurídica? A ex-mulher dele, no divórcio, alegou que ele adquiriu todo o patrimônio em nome dessa empresa e queria metade. Isso já tinha sido deferido para o Tribunal de Justiça. Em tese, ele fez um instrumento de compra e venda fraudulento, violando a ordem do tribunal, que isso depois ia dar um problemão para a incorporadora. Então, assim, não é só tirar uma certidão local, você tem que ir um pouquinho mais profundamente e a gente acaba, com a nossa expertise, você acaba vendo com quem que você está mexendo. É lógico, você está diligenciando a Dona Maria, que mora ali no Pedro do Vico há 50 anos. Você vê que ela só tem aquilo, ela não vai ter outros negócios, não vai ter grandes riscos. Agora você vê quando tem muita empresa, quando tem muita coisa, você pode ir profundo que você vai achar. Eu já tive até um caso também interessante, que foi um projeto em São Carlos, no interior de São Paulo, que a gente foi fazer a diligência em 8 estados. E eu tive que mandar despachante em 8 estados diferentes para poder retirar a certidão. E a gente tinha obtido essas informações porque o vendedor era uma figura pública, candidato. Então ele tinha a declaração de imposto de renda dele para a questão política. E aí a gente, através dessa declaração de imposto de renda dele, mapeou qual que era
a atuação dele, da empresa em várias regiões, e a gente foi atrás para poder se certificar de tudo isso. No final deu certo, conseguimos concluir a aquisição, mas a gente teve que fazer um baita trabalho super amplo de investigação em vários estados diferentes. Hoje existem ferramentas já que fazem busca em nível nacional e acabam extraindo todas as certidões. Isso eu tô falando de 10 anos atrás. Sim, você imagina uma situação dessa hoje, realmente você tinha que ir órgão por órgão, o que dificultava bastante o trabalho. Mas hoje em dia é fácil. Hoje em dia é fácil. Você acaba extraindo todas as certidões. O grande problema é você entrar processo por processo e ver se aquilo representa um risco. E eu tenho visto, Manuel, algumas empresas que tratam isso como uma etapa mais superficial. E, assim, juridicamente a gente entende que a tomada de risco é grande quando você não aprofunda. Porque só tirar as certidões e falar assim, tá tudo certo, não é bem assim. Não ir profundamente no grupo econômico, não avaliar com a questão de patrimônio, isso sempre representa um risco. Agora, só para a gente fechar aqui essa parte da due diligence, você comentou sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Explica também, para quem não tem esse conhecimento, no detalhe, o que seria isso. Então, a personalidade jurídica são duas personalidades jurídicas, da empresa e do sócio. Então, são personalidades jurídicas distintas com patrimônios distintos. Mas em determinado momento, essa personalidade jurídica individual de cada um pode ser desconsiderada. Entendeu? Tanto pode ter uma desconsideração direta como uma desconsideração inversa. Por exemplo, hoje, em regra, a dívida o sócio não responde pelas dívidas da empresa. Mas se houver confusão patrimonial, se aquela empresa foi utilizada como um subterfúgio para que ele possa fraudar credores, pode haver a desconsideração da personalidade jurídica atingindo o patrimônio pessoal. O que é muito comum a pessoa fazer? E a gente vê isso muito no direito. O cara emite muita nota, transita tudo lá pelo caixa da empresa, esvazia o caixa da empresa e joga tudo na física. Quando vai executar a pessoa jurídica, não tem dinheiro. Aí faz-se a desconsideração da personalidade jurídica e vai em busca da pessoa física. Na mesma ótica, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O sócio é pobre, não tem nada, não tem declaração de imposto de renda, mas tem algumas dívidas no mercado, contrai dívidas em nome de banco e movimenta tudo numa determinada pessoa jurídica, né? Aí ocorre a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio. Então, isso a gente vê muito na prática acontecendo em terreno, principalmente agora com essa tendência de holding, né? Hoje, holding virou eu digo que é um produto de prateleira. E não é bem assim. A gente sabe que é bem mais profundo essa questão de criação de estrutura societária de holding. Mas tem muita gente se utilizando disso, achando que pelo fato dele criar uma pessoa jurídica, ele vai estar blindando o patrimônio dele. E não é assim que funciona. Aí ocorre a desconsideração da personalidade jurídica para atingir ou o sócio ou o patrimônio da empresa. Entendeu? Por isso que é importante. Quando a gente vai fazer a diligência, a gente pede, por exemplo, a certidão da junta comercial. Para saber se aquela pessoa tem empresa. Então, se ela tiver empresa, você também tem que diligenciar a empresa. Né? Nas dívidas tributárias, por exemplo, o sócio, o gerente, o administrador também responde. Às vezes o cara não é dono, mas ele é administrador, ele pode responder por dívidas tributárias. Isso tem que ser avaliado também. Entendeu? Show. Só pra gente fazer um resumo aqui pro pessoal dessa parte da diligência. Se você vai fazer a aquisição de um imóvel para incorporação imobiliária, tenha muita atenção no processo da diligência, da due diligence que a gente chama. Né? Não é um processo que pode ser negligenciado, ele é muito importante, tem que ser profundo nesse processo, tomar cuidado com todas as certidões, emitir todas as certidões, não dispensá-las, mesmo que tenha dispositivo legal para isso, vasculhar todas as empresas dos proprietários, dos antecessores com 10, 15, 20 anos, fazer essa investigação não só na cidade de aquisição do imóvel, mas em outras regiões que esse proprietário venha a ter negócios, ter atenção com questões trabalhistas, questões tributárias, que são os principais pontos aí. Então são esses alguns pontos que a gente tratou aqui de atenção para você que está aí desenvolvendo seu projeto, fazendo a sua aquisição imobiliária. Muito importante também, Manuel, uma due diligence bem feita, ela também
um instrumento para que você demonstre segurança jurídica para eventual investidor. Sim, também é um outro ponto que a gente não tratou aqui, mas que é isso. Você vai fazer uma parceria com o investidor. Você tem lá todo o know-how para fazer a incorporação, já arrumou o terreno, já fez tudo. Você vai buscar investidor no mercado. Então você tem que ter uma due diligence bem feita para o investidor saber aonde ele está entrando, que ele não tem nenhum tipo de risco jurídico naquela operação. Além de trazer essa segurança jurídica, ainda demonstra profissionalismo no processo, né? Evidente. Agora, Agenor, a gente migrando aqui para um outro ponto que você também tem essa experiência, a gente já falou aqui sobre isso, que é a questão do compliance. Primeiro, explica o que é esse compliance para quem não entende, quem não tem quem não está habituado com essa disposição e essa forma de gestão, enfim, e como que a gente consegue implementar isso nos processos imobiliários? Na verdade, o compliance nada mais é do que conformidade, né? Uhum. Então é você estar conforme. Esses termos americanizados, do diligence, compliance, eu não sou muito adepto deles. Então eu gosto de falar de conformidade. Só que você tem que mapear todos os processos e os riscos daí advindos, sejam jurídicos, sejam de exposição de marca. Igual, veja só, não é só o risco jurídico, mas suponhamos que você lida aí com corretores. E determinado corretor, estou dando um exemplo ridículo, nada contra a classe, não tem nada a ver, mas determinado corretor promete alguma coisa à venda ali que não é a verdade usando o nome da incorporadora. Isso é um risco de imagem. Sim. Porque hoje com Instagram, com rede social, uma informação equivocada, um contrato mal feito, uma utilização indevida de marca espalha muito rápido. Sim. Né? Uma notícia espalha muito rápido. Então estar em compliance é estar em conformidade com todos os processos. Então as incorporadoras, as empresas de um modo geral, têm que mapear todos os processos, classificando o grau de risco de cada um deles, criando os POPs, criando os procedimentos padrões, né, para que esteja adequado, para que ao final de tudo o produto seja entregue, não haja nenhum tipo de prejuízo reputacional ou prejuízo financeiro, trabalhista, tributário. Então estar em compliance é estar em conformidade, e quanto mais mapeados os processos, mais medidas mitigadoras você consegue ter, né? Quando nós vamos negociar aí com grandes empresas de fora, multinacional, você sempre passa por uma etapa de compliance, até com relação à contratação de fornecedores. Sim. Então, por exemplo, você pode estar contratando aí um fornecedor, vamos dar um exemplo. Um fornecedor que vai trabalhar aí com rapel, vai instalar vidros. Será que o equipamento de proteção daquela empresa atende todas as normas? Porque se o prestador de serviço cair de lá, ainda que seja uma terceirizada, você tem um risco trabalhista, que a responsabilidade é objetiva da incorporadora, e você tem um risco reputacional, porque quando sai uma nota de jornal, homem cai do prédio da incorporadora X. É a primeira coisa que acontece. Então estar em compliance é estar atento com relação a todos os processos, desde lá da ponta, quando o diligence, que é uma fase do compliance, né, até a entrega para o promitente comprador. E isso é de extrema importância, né? Um outro ponto, até adicionando ao que você colocou, nessa parte da imagem, uma das coisas que algumas empresas, fundos, analisam é a questão de pessoa politicamente exposta. Sim. Pessoa que tem algum tipo de elo, relação com o poder público, e que de repente aquilo ali pode gerar um vínculo ao empreendimento, seja na posição terreneiro, seja na posição de sócio, por exemplo, do empreendimento, né? Amanhã sai uma notícia, uma bomba política de alguma coisa que a pessoa fez, e aí aquilo ali vai recair que tem negócio, com sociedade com a empresa tal, não sei o quê. Não vamos longe, Manuel. Até a questão de trânsito de recurso. A lei de lavagem de dinheiro sujeita corretores, incorporadoras, quem trabalha com compra e venda de imóveis, está sujeita à lei de lavagem de dinheiro. Até isso é muito arriscado. Né? Então até isso tem que ser avaliado. Esses dias eu estava na Polícia Federal, fazendo o meu trabalho contra advogado, que fui buscar um processo para uma pessoa de boa fé. Só que ela vendeu um imóvel
com a escritura com valor muito abaixo do valor do mercado. Fez uma operação extremamente suspeita e, de fato, era produto de crime. O dinheiro que ela recebeu. Então, isso daí, ela está respondendo agora pelo crime de lavagem de dinheiro. Então, no mercado imobiliário, isso é muito arriscado. A pessoa chega, faz um Pix de 2 milhões de reais, da onde vem esse dinheiro? Será que as incorporadoras têm, de fato, essa proteção? Será que faz eu desconheço os processos internos de cada uma, mas é um risco. Agora, esse caso que você colocou, esse exemplo, isso é no caso de você declarar o imóvel num valor abaixo da transação. É um dos indícios, né? Isso. Agora, quando você faz uma transação imobiliária dentro do valor, toda a declaração, todos os instrumentos estão dentro do valor da própria transação. Ou seja, tudo na parte do incorporador, legal, não tem o dinheiro por fora, não tem nada disso. Mas essa pessoa que está fazendo essa aquisição, por exemplo, um imóvel na planta ou já entregue, enfim, o incorporador está ali vendendo essa unidade. Essa pessoa que está fazendo essa aquisição imobiliária, se a origem desse dinheiro é uma origem de crime ou de algum tipo de operação. Como que fica isso? Porque assim, a gente vai vender imóvel de um empreendimento, a gente não vai fazer uma diligência de todos os clientes que vão adquirir aquele imóvel. Isso recai sobre o patrimônio, sobre o imóvel? Como que é esse? Olha, o grande problema, pra você ter ideia, eu vi uma outra operação esses dias acontecer com carros de luxo. Isso acontece muito com carro de luxo. Um cliente meu estava com um carro de luxo consignado numa loja. De repente, a Polícia Federal chegou e olha, todos os carros aqui estão bloqueados. Porque aquela loja, em determinado momento, transitou algum recurso de lavagem de dinheiro. Então, ou seja, ela não foi diligente, recebeu ali dinheiro de qualquer pessoa, não viu com quem estava negociando, e isso acabou, de certa forma, travando o patrimônio. É o que pode acontecer com a incorporadora. Isso pode acontecer. Então, ela precisa também avaliar com quem ela está negociando. Entendi. Não é só receber o dinheiro. Ainda é lógico que vai ajudar. Tá tudo dentro dos ditames legais, a escritura pública tá tudo certo, enfim. Não tem nenhum tipo de maquiagem contábil, né? Isso aí, lógico, a polícia chamou, deu alguma... Vai dar uma dor de cabeça. Vai dar uma dor de cabeça. E tudo, mas... Vai dar uma dor de cabeça, mas aí que eu digo, também tem um risco reputacional. Sim. Imagina se vaza uma operação dessa, olha, determinada incorporadora tá suspeita de lavagem de dinheiro. Até você desfazer, então é aí que entra o compliance. Entendeu? A gente sabe que isso na prática é muito difícil, mas é importante que as incorporadoras pensem que isso pode acontecer. Não vamos longe, a gente está vendo esses influenciadores digitais aí envolvidos, a gente não sabe até que ponto, em esquemas de lavagem de dinheiro. E sem querer, uma incorporadora pode se envolver porque vendeu um imóvel para uma pessoa dessa no Pix. E a gente sabe que hoje em dia está transitando dinheiro demais. Né? Não tem financiamento no meio, é dinheiro. Então, enfim, tem que ficar atento com esse tipo de situação. Agora, o que são as boas práticas para poder ter um bom compliance e ter o projeto ali, o negócio e a empresa bem respaldado nesse aspecto? Então, hoje existem softwares, né? Softwares especializados que é só você colocar o CPF da pessoa lá, você já sabe se ela é PEP, que é PEP, é o politicamente exposta, né? Você já sabe se ela tem algum tipo de denúncia em Ministério Público, já respondeu a algum processo criminal. É como se fosse um processo de due diligence, mas dentro de um processo de compliance. Você sabe que hoje você não pega um valor superior a 5 mil reais e deposita no caixa de um banco sem que você preencha um formulário. Por que a incorporadora vai receber 2 milhões e meio de reais no Pix sem saber a origem desse dinheiro? Vamos supor, assinou um contrato em nome de uma pessoa. Não, mas o Pix vai ser passado por outra. São pequenos cuidados que têm que ser tomados diariamente e criar aí sim uma proteção, uma barreira contra esse tipo de fraude para prevenir uma dor de cabeça. Entendeu? Existem softwares próprios para isso, que fazem análise das pessoas e te mostram o risco de quem é que você está negociando. Interessante, cara. É complexo. É interessante e complexo. É complexo porque a incorporadora quer vender, tá de boa fé, mas
cada dia mais a questão da lavagem de dinheiro está se profissionalizando. O mercado imobiliário é um mercado onde isso é feito de forma absurda, né? A lavagem de dinheiro, a gente usa-se muito o mercado. Usa-se muito o mercado imobiliário, carro, enfim. Então tem que ficar muito atento com essa situação. Show. Agenor, um outro ponto que é a questão que a gente colocou aqui no início que ia abordar, que é a questão de empreendimentos a preço fechado, vamos colocar assim, e esses esquemas de cooperativas que a gente tem hoje de uma forma até num volume elevado no nosso mercado. A gente sabe que é importante ter claro de que não é nada contra o cooperativismo em si, mas a forma com que isso tem sido feito no segmento. Qual que é a sua visão com relação a isso? Então, a incorporação a preço fechado é aquela normal que você trabalha com incorporadora séria, assina um contrato a preço fechado e aquilo que você vai pagar, e todos os riscos dessa operação são assumidas pelo incorporador, né? O incorporador está assumindo todos os riscos ali. E o adquirente, ele sabe o que ele está fazendo. Inclusive, eu queria até elogiar o presidente da ADEME, o Felipe, que fez uma cartilha que aborda muito bem esse assunto. Sim. Né? Do outro lado, nós temos a cooperativa. Lógico, os preços dos imóveis que estão sendo adquiridos por cooperativas, e aí, como o Manuel falou, nós não estamos aqui a criticar o cooperativismo, mas o cooperativismo travestido de incorporação é que é o problema. Né? Eu já vi algumas coisas no mercado assim, de certa forma assustadoras, porque antes de registro de incorporação já estão vendendo unidades imobiliárias, então a gente sabe que por detrás ali está se maquiando uma incorporação, e aí que está o risco. Só que o adquirente, ele não tem informação. Aonde é que ele vai? Nossa, eu estou comprando um apartamento 40% um preço menor. Só que ele não sabe naquele momento ali que ele está virando sócio de uma cooperativa. E quais são os riscos disso? Você tem um risco, se alguns dos cooperados atrasarem o aporte, a obra consequentemente vai atrasar. Você tem o risco de, por exemplo, essa cooperativa o projeto não ter sido devidamente calculado, a estimativa de preço não ter sido, então isso aí superar muito o orçamento que você, sem falar que como cooperado você também tem todas as responsabilidades, assume as responsabilidades tributárias e trabalhistas da cooperativa. Então quer dizer, a prática equivocada que está ocorrendo no mercado hoje é, primeiro, usar a cooperativa para fazer como se fosse a incorporação imobiliária, que a gente sabe que existem inúmeras vantagens no cooperativismo em termos de redução de custo, tributário, enfim. Mas ele não pode ser utilizado como forma de maquiar uma incorporação imobiliária, fazendo venda de unidades imobiliárias sem registro de incorporação, e é isso que a gente vê como maléfico para o mercado e até uma concorrência desleal com os incorporadores sérios. Né? E como que tanto o corretor, o primeiro cliente, o nosso primeiro cliente no negócio, no projeto imobiliário, quanto o cliente final, o adquirente, podem se respaldar com relação a isso? Assim, na verdade, o que a gente sempre fala, né? O que eu sempre falo na minha rede social, não dá para você fazer uma operação imobiliária sem pensar em contratar, sem pensar em ter um advogado do seu lado. Então, seja no cooperativismo, existem cooperativas sérias, são idôneas, que trabalham dentro das regras, não fazem incorporação travestida, que é perfeitamente legal e lícito que elas fazem. Existem outras que não. Assim como também existem incorporadoras que não têm saúde financeira para tocar uma obra. Você concorda comigo? Sim. Que lançam um empreendimento e a gente não sabe se depois amanhã... vai ver como que arruma o dinheiro. Depois vai ver como é que arruma o dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que o adquirente, ele precisa, antes, como todo investimento imobiliário é um dispêndio financeiro alto, ele precisa estar acompanhado de um advogado. Seja no cooperativismo, seja na incorporação imobiliária, ele precisa avaliar com quem ele está negociando e que tipo de negócio ele está fazendo. E não dá para fazer uma operação dessa sem estar com um advogado por perto. Muitas vezes o corretor não tem essas informações. E não sabe o que está acontecendo. Não sabe a diferença do cooperativismo para a incorporação imobiliária. Para ele, o que é a intenção? Bom, o que é ganhar é minha comissão.
né? E também não passa essa informação. Então as pessoas mal informadas podem até cair numa roubada nessas questões de cooperativismo, não ter obra entregue, enfim. Um outro risco de cooperativas que não são sérias. Como é que você controla os custos da obra? Será que aquelas planilhas que estão enviando é correta? Então quer dizer, você é sócio do negócio. Está assumindo o risco da operação. Você não comprou um apartamento. Você comprou uma cota. Você comprou uma cota. Até para você se desfazer dela depois é mais difícil. Então, enfim, existem seus riscos sim, sabe? E pelo próprio instrumento, na verdade eu nunca nem vi, assim, nunca participei de nenhum processo de cooperativa, mas imagino eu que os instrumentos também sejam diferentes na hora de fazer essa venda de cota com relação na verdade, ao nosso contrato de compra e venda. Exato, mas na verdade a pessoa está assinando aí um contrato de sociedade. Isso que eu estou falando. Então, assim, pelo próprio instrumento que ela receber da unidade, com um advogado auxiliando e tudo, ela vai conseguir identificar, né, esse processo, além de quem que é o detentor da SPE, né, puxar os sócios, enfim. Então tudo isso fica fácil de mapear. Você vai estar se associando aí com 30, 40 pessoas que você não sabe quem são. Será que esse sócio seu tem porte financeiro para fazer? Porque aí nós vamos falar aí do preço, né? Você precisa, o dispêndio financeiro em nível de cooperativa, ele é muito maior e muito mais rápido. Você tem que quitar o apartamento até a entrega. Então são dispêndios altos mensalmente, entendeu? E se você eventualmente tiver algum problema financeiro, se o seu sócio tiver, isso tudo vai levando a prejuízo e atraso para a obra. Sim. Entendeu? Então quer dizer, são riscos que precisam ser avaliados e as pessoas precisam sempre estar acompanhadas de um advogado em qualquer aquisição imobiliária. É muito importante, até para avaliar todas as cláusulas, enfim. Show. E, Genô, o que a gente comentou aqui, né? Falou sobre a questão do mapeamento, das certidões, que hoje está mais fácil, a questão da tecnologia envolvida nesse processo, o próprio compliance, você aqui também comentou sobre softwares e tudo. O que você enxerga de tendências dentro desse ambiente jurídico na parte imobiliária? Olha, eu tenho visto não só eu, né, mas a gente tem visto aí um crescimento exponencial da inteligência artificial, né? Alguns desses softwares já utilizam inteligência artificial para mapear riscos na matrícula imobiliária, para avaliar pendências na matrícula imobiliária, para avaliar processos nas certidões, para avaliar grau de risco dentro dos processos judiciais. Nós utilizamos um software que nos traz essa informação. Agora, é evidente que não dá para você afastar a análise humana e o olho clínico de cada um. Então a gente enxerga aí uma tendência de que a inteligência artificial vem a somar muito neste processo, reduzindo muito o nosso tempo de trabalho e até o nosso tempo de resposta para o incorporador. É isso que eu ia falar, ganhando eficiência. Ganhando eficiência, porque uma due diligence bem feita, ela demora muito tempo. Sim. Ela demora. A não ser que você queira tirar certidões, vou dar uma olhada nesse processo, não tem risco não. Mas se você quiser aprofundar, você vai levar aí de no mínimo 15 a 30 dias. E às vezes o incorporador não tem tempo, ele quer fechar o negócio rápido. Sim. Então esse ganho de eficiência através de inteligência artificial, esse mapeamento de riscos, eu acredito que seja uma tendência que vai facilitar também para os jurídicos internos, né? Que via de regra esse trabalho do diligence ele é terceirizado, né? As grandes incorporadoras terceirizam esse trabalho. Sim. Algumas internalizam, mas também acabam sobrecarregando o jurídico interno, o que não é bacana, porque o jurídico interno ele tá envolvido com outras coisas. É contrato, sim, é distrato, enfim. Não sei se é interessante internalizar esse trabalho, mas a inteligência artificial com certeza é uma tendência para esse mercado. Agora, essas ferramentas trazem aí mais eficiência ao nosso processo e obviamente aceleram certas etapas do processo, mas você enxerga perspectivas de desburocratização dessas etapas frente a poder público? O que você tem visto de movimento nesse sentido? Então, nada. Desburocratização eu acho que é uma palavra que não existe nesse país. Quanto mais puder complicar, melhor. A gente enxerga uma reclamação generalizada, principalmente com os órgãos urbanísticos, né? Aprovação de projeto, tramitação de projeto, e você pode ver que a cidade, vamos usar como exemplo Goiânia, quantos projetos estão sendo aprovados mensalmente ou estão sendo protocolados mensalmente? Será que o município tem contingente
para poder analisar todos esses processos, mas tem hora que a gente vê que acontece determinadas coisas, determinados despachos, determinadas devolutivas que não tinham razão de ser. Sim. E que assim, parece que é mesmo só para o processo caminhar, para pular para o próximo da fila e para desafogar. Não vejo nenhum movimento de desburocratização, tá? E principalmente na parte urbanística, na parte de aprovação de projeto, e acho que essa é uma das grandes bandeiras do mercado que tem que ser levantada para poder assim ganhar eficiência, né? E não só nisso, aí você tem outros aspectos como água, energia, que são outros gargalos da incorporação também, né? Isso aí não passa pela desburocratização, mas não tem enxergado nenhum tipo de movimento nesse sentido, não, só reclamação. Vamos aguardar então para ver se a gente consegue começar a juntar força e combater essa bandeira, né, exato. E o que você daria aí de conselhos para quem está iniciando no segmento da incorporação, para tudo aquilo que a gente conversou aqui e algum outro ponto que você queira trazer no aspecto dessas cautelas jurídicas? O que você aconselharia aí quem está começando nesse processo? É porque eu sou daquela filosofia de que cada macaco tem seu galho. Uhum. Não adianta às vezes você tem aí engenheiros recém-formados que querem começar na incorporação, e eu estou usando essa hipótese, tá? Uhum. Mas ele tem que estar cercado aí de um corpo jurídico, não só para due diligence, mas também para contrato, mas também para todos os aspectos que envolvem a incorporação imobiliária. Aí você tem contrato com fornecedor, contrato com terreneiro, contrato com promitente comprador, a própria due diligence da área. A gente sabe que são muitos processos envolvidos na incorporação imobiliária. Então, a participação ativa de um escritório jurídico capacitado, às vezes você vai ter um escritório jurídico que trabalha com contrato, o outro trabalha com due diligence, o outro trabalha com compliance, e é evidente que você tem que formar um time, que cada macaco no seu galho. Sim. Então, a dica que eu dou para quem está começando, pelo menos no que concerne a minha área de atuação, é procurar um escritório que venha atender toda essa demanda. Porque é aquela coisa, você não tem que ficar preocupado com atividade MEI, você tem que ficar preocupado com atividade fim, trazer investimento, terreno, né? E deixa o jurídico trabalhar e te dar segurança para você ficar tranquilo e saber que você não vai sofrer nenhum tipo de sanção judicial, enfim, não vai vir a ter algum problema jurídico lá na frente atrapalhando a sua incorporação. Show. Concordo e compactuo com a sua visão. E assim, durante a minha jornada, aprendi muito, principalmente lá no início. Lógico, a gente continua aprendendo, continua enfrentando casos muitas vezes que a gente nunca vivenciou, nunca viu, mas obviamente com o passar do tempo você vai acumulando certas experiências. Mas lá atrás, no início, eu sempre me respaldava muito nos escritórios que me atendiam ao longo do caminho, tirando dúvidas, aprofundando, entendendo, cara, como é que eu aprofundo mais nisso, me explica melhor esse ponto, para a gente ir criando essa visão no ambiente de negócio, porque isso nos auxilia até na hora da tratativa. Sim. Né? Porque várias vezes, na verdade a grande maioria das vezes que eu estava na mesa de negociação, eu não estava acompanhado de advogado. Até porque as agendas, eu atuava em 8 cidades diferentes, com agendas que aconteciam ali ao longo da semana, não tinha tempo de envolver o advogado, mesmo numa discussão contratual. Muitas vezes o proprietário do imóvel, o vendedor do terreno, estava acompanhado do seu advogado, então o desconhecimento total me fragilizava por completo na mesa de negociação. Então ter esse entendimento, ter esse aprofundamento mesmo que de forma superficial, né, mas entender ali o caminho, como que cada uma das coisas funcionava mesmo. Eu falo de forma superficial porque eu não sou especialista no segmento, não sou jurista, não entendo ali do negócio de forma profunda, mas procurava ali e tendo essa visão para auxiliar, mas num auxílio do âmbito do negócio. Sim. E não do âmbito da análise jurídica, do processo jurídico, mas para me auxiliar comercialmente na hora das negociações. Manuel, eu acredito que os advogados, e aí eu estou falando para os advogados, os advogados têm que ter uma visão holística e tem que ser pró-negócio. Sim. O advogado, ao invés dele tentar achar pelo em ovo para barrar o negócio, ele tem que tirar o pelo do ovo e fazer para viabilizar o negócio. Eu já vi várias negociações boas caírem por causa de pelo em ovo, por causa assim de detalhes jurídicos que no frigir dos ovos
não estavam resguardando nem A e nem B e não seriam bom para o negócio. Mas por vaidade, às vezes, do advogado, sim, o negócio cai. Eu não sei se você já vivenciou algum tipo de negociação difícil. Já, demais. Então, por vaidade acaba caindo. Então, assim, eu entendo que os advogados que participam de uma negociação complexa como essa têm que buscar viabilizar o negócio. Sim. E traduzir para vocês que estão lá na ponta, né, negociando comercialmente, a possibilidade de encaixar esse lado comercial com o lado jurídico seguro. Uhum. Né? Eu acho que esse é o grande papel dos escritórios, dos advogados, que é fornecer para vocês subsídios para trabalharem tranquilamente e converter tudo aquilo que está numa mesa de negociação numa cláusula que atenda aos interesses de todo mundo. Show. Entendeu? E o último ponto aqui para a gente partir para o final do episódio, tem algum case, principalmente de sucesso aí, ou pode ser algum case de situação difícil também que você tenha enfrentado, que você queira trazer aqui para a gente e contar? Olha, Manuel, é o que eu estou te falando. É uma pena para nós, são vários, né? A gente trabalha com vários projetos. O que eu vou lamentar aqui são os projetos que não deram certo. Uhum. E são vários, né? É muito triste ver que às vezes você vê que a área tem um potencial, mas infelizmente você vê que juridicamente ela não tem a segurança que o incorporador precisa, sabe? Então, assim, é sempre um case de sucesso na medida que a gente consegue contornar esse problema e fazer com que haja a celebração do negócio. Este mesmo caso que eu te contei com relação à venda da área e a esposa estava brigando, isso aí foi um case de sucesso. Porque eu dei a recomendação para a empresa e falei assim, olha, isso vai trazer um problema para vocês, porque se continuar sem a anuência da esposa, vai dar problema. Dito e feito, na hora que pediram a anuência da esposa, ela pulou dessa altura e ela falou que iria judicializar e que ela tinha percentual daquele contrato. Então veja que isso ia levar um prejuízo enorme para a incorporadora que ia, às vezes, até investir, incorporar, fazer projeto. Uhum. Na hora que lança, a pessoa fica sabendo, ela consegue embargar aquilo, embargar uma obra, gerando um prejuízo reputacional. Então, assim, quando a gente consegue salvar a incorporadora ou salvar o adquirente de um problema jurídico, pra gente é um case de sucesso. E também quando a gente consegue contornar o problema para fazer a celebração do negócio. Eu tenho vários exemplos aqui, a gente ficaria a noite inteira, mas a satisfação nossa enquanto advogado é exatamente afastar os riscos ou mitigá-los para o negócio ser realizado. Show de bola, show de bola. Vamos para a etapa final aqui, Agenor. A gente tem uma parte que a gente chama de sprint imobiliário. É um bate-bola, perguntas e respostas, jogo rápido aqui. Mercado imobiliário precisa de? Especialistas. Show. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Desburocratização. Bom ponto, bom ponto. O que você falaria para o Agenor de 15, 20 anos atrás? Estude. Como eu fiz, estude. É o que eu falaria para ele. Continue estudando. Show. E dica de livro? Você que acabou de falar aí que gosta bastante de estudar. Não vai ser um livro técnico, mas eu adoro um livro que chama O Poder do Agora. Né? Às vezes a gente vive muito o passado e anseia muito o futuro. E esquece de viver o agora. Então, eu sempre gosto. Já li esse livro umas 2 vezes, porque às vezes a gente se vê no emaranhado aí do dia a dia, pensando em resolver um problema futuro e pensando no passado e esquece de viver o agora. Então, é uma dica de livro que eu dou. Show de bola. Mensagem final que você queira deixar aí para os nossos ouvintes? Olha, Manuel, a mensagem final, eu acho que as pessoas que estão assistindo tudo isso, é que o mercado imobiliário é um mercado fantástico, fascinante. Quem está começando nesse mercado, eu acredito que pode investir, porque os investimentos imobiliários, na minha visão, sempre foram os investimentos mais seguros. E para quem está continuando no mercado, siga firme que a gente vai ter mais 100 anos aí de trabalho pela frente. Show, show. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Manuel. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Conta com a gente aí nos seus projetos. A gente que tem negócio juntos já lá pela Dome. Espero que a gente venha fazer
muitos mais negócios aí juntos. Enfim, muito obrigado por despender seu tempo, vir aqui, compartilhar toda essa experiência com a gente. Sem dúvida nenhuma, acrescentou muito, tanto para mim quanto para todos os nossos... Coisa boa. Toda a nossa audiência aí, os ouvintes ou quem está nos assistindo. Sem dúvida foi um momento aqui de grande aprendizado. Eu que te agradeço, Manuel. Estou extremamente satisfeito e tomara que a gente com a Domi faça muito mais negócio. Vamos fazer, com certeza. Tá certo. E para você que nos acompanhou aí, que entrou por nossos canais, siga-nos nas redes sociais, tem a minha rede, Manuel_Bruno, tem a do Inktalks, Ink.Talks, da Domi também, que é a minha empresa que atua na parte de inteligência imobiliária, que é Domi.Inteligência. A gente posta bastante conteúdo aí sobre o segmento imobiliário, que vale a pena acompanhar. Para você que curtiu, curta aí, seja no Spotify, seja no YouTube. Compartilhe também com as pessoas que você entende que sejam interessantes de acompanhar esse episódio. Pode colocar aí também o seu comentário, caso você queira. E um forte abraço, até a próxima.